A tensão cresce entre os Estados Unidos e o Irã, conforme a especulação de um ataque se torna mais e mais presente. Nem tão especulativa, afinal de contas, com as notícias que vêm à tona. A imagem que você vê agora ao meu lado é divulgada pela Fars, notícia então que vem de agência estatal do Irã e confirma o que os russos já haviam confirmado ontem. Um exercício conjunto acontecerá em breve, começando potencialmente mesmo amanhã, quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Aqui é da imprensa estatal iraniana em língua inglesa, e o recado é dado internacionalmente. Afinal de contas, a mídia russa em língua inglesa ontem já havia confirmado, nas palavras de Nikolai Patrushev, um dos conselheiros mais próximos de Vladimir Putin, que os exercícios militares prosseguiriam. Isso é o Maritime Security Belt, ou Cinturão de Segurança Marítimo de 2026. Agendado já tradicionalmente para o final de fevereiro, são exercícios navais que comumente reúnem Irã, China e Rússia. Nesse clima de tensão, a dúvida era se aconteceriam normalmente, enquanto do lado chinês ainda nenhuma indicação de que participarão, os russos confirmaram e a coisa deve acontecer até mesmo antes do previsto. Isso vai se somar a exercícios navais que, como a gente noticiou ontem, o Irã já vinha realizando, o que culminou até no fechamento parcial do Estreito de Hormuz, uma via crítica por onde circula cerca de 20% do petróleo do mundo. Mas não é só questão de petróleo. Não é só questão do fechamento da via logística. Isso tem um escopo muito mais amplo, afinal de contas acontece enquanto os Estados Unidos realizam um imenso acúmulo militar ali na região, citado por alguns analistas, e a gente já vai passar pelos dados como o maior desde as guerras do Golfo. Vocês vão lembrar, crise no Iraque, 91, 2004 e por aí vai. Muito bem, quando a gente trata a respeito do assunto, a gente está falando de uma frota americana que pode estar muito perto desses exercícios conjuntos entre Rússia e Irã. O caso é que, enquanto se tenta negociações, pode ser que isso não seja o suficiente. Você vê na sequência a fala do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que conversou ontem com a Fox News exatamente sobre esse assunto. So what the president has been very clear with the Iranians, and actually I just talked to Steve Witkoff and Jared Kushner this morning about some of their negotiations, is the United States has certain red lines. Our primary interest here is we don't want Iran to get a nuclear weapon. We don't want nuclear proliferation. If Iran gets a nuclear weapon, there are a lot of other regimes, some friendly, some not so friendly, who would get nuclear weapons after them. That would be a disaster for the American people, because then you have these crazy regimes all over the world with the most dangerous weapons in the world, and that's one of the things the president has said he's going to prevent. Now, we would very much like, as the president has said, to resolve this through a conversation and a diplomatic negotiation, but the president has all options on the table. And, one thing about the negotiation I will say this morning is, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to actually acknowledge and work through. So we're going to keep on working it, but of course the president reserves the ability to say when he thinks that diplomacy has reached its natural end. We hope we don't get to that point, but if we do, that'll be the president's call. Well, the president... Esperamos que a coisa siga o curso das negociações, mas se as negociações chegarem ao seu fim natural, aí as opções estão com o presidente, é o que fala o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que tem desempenhado um papel proeminente na política externa junto do secretário de Estado, Marco Rubio. Muito bem, enquanto isso acontece, eu quero passar com vocês pela reportagem ao lado. Esse é Barak Ravid, um dos jornalistas do portal Axios, que mais de perto monitora essa situação. E uma pessoa, um jornalista que tem a reputação de ter fontes muito próximas do Oriente Médio aos gabinetes de Benjamin Netanyahu em Israel e, claro, também na Casa Branca. Ele dá a reportagem, citando fontes anônimas, de que a probabilidade de uma invasão seria muito grande, com oficiais citando até aí 90%. Claro que esses números nessas horas mudam constantemente, mas isso publicado hoje pela manhã, de forma mais interessante, também detalha que haveria algum tipo de cooperação com Israel e que, devido a uma série de condições, seria uma operação muito diferente daquela que aconteceu na Venezuela. Por uma série de circunstâncias, possivelmente envolveria uma campanha que duraria não horas, mas semanas, envolvendo os três países então, Irã, Israel e Estados Unidos. Envolveria a Rússia? Aí é um questionamento que fica no ar com os exercícios que acontecem na sequência. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama,
o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva! Enquanto isso é citado por fontes anônimas, é uma peça do quebra-cabeça que ajuda a entender o debate e o burburinho que acontece na imprensa americana sobre isso. Mas na sequência eu quero conversar com vocês não sobre fontes anônimas ou especulação, mas a gente vai passar sobre a movimentação que há de tropas, a movimentação que há de ativos militares nesse contexto. Porque se eu tenho citado que alguns analistas falam dessa como a maior mobilização de tropas americanas no Oriente Médio desde as guerras do Golfo, a gente vai entender isso no detalhe. Essa é a apuração que a gente traz à tona. Nas últimas 24 horas foram mais de 50 caças F-16, F-22 Raptor e F-35 deslocados para o Oriente Médio. Dezenas de voos de recarga com armamentos e munições também chegaram à região. Teve uma imagem divulgada pelo Instituto Naval dos Estados Unidos que mostra o deslocamento do porta-aviões USS Gerald Ford. Aí primeiro o rastreamento aéreo, na sequência vocês veem o rastreamento naval. E isso é um mapa de onde os porta-aviões em atividade dos Estados Unidos estão no mundo. Vocês veem um ali perto do Oriente Médio, esse é o USS Abraham Lincoln, que foi deslocado para lá logo quando essa crise começava a se identificar, a se intensificar, melhor dizendo, e aquele que se aproxima da Europa é o Gerald Ford. Isso é de ontem, agora se sabe que ele já está cruzando o Estreito de Gibraltar, rumo então ao Mediterrâneo, e atravessando o Mediterrâneo, se estima que o Gerald Ford possa estar em posição de ataque perto do Irã até sexta-feira. Esse, vale dizer, é o maior e mais caro porta-aviões já construído. A previsão, como eu disse, é de chegada na sexta-feira. Enquanto isso, no Mar Vermelho, no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico, outros navios de guerra também reforçam a presença americana. Bases dos Estados Unidos na Jordânia e no Catar e em outros países do Golfo também receberam reforços. Sistemas de defesa aérea Patriot e Ta'ad foram posicionados para proteger essas bases que, afinal de contas, houve ameaça do Irã de que poderiam ser retalhadas no caso de um ataque. Escudos antimísseis, então, estão em posição, e vale a pena acrescentar que com cada um desses porta-aviões, não é só que vai o porta-aviões em si. Hoje em dia, há o que se chama Carrier Strike Group, ou CSG na sigla em inglês. Eles normalmente vão acompanhados de um submarino nuclear que vai na frente, rastreia, passa o radar mais adiante, e vários destroyers, uma série de navios que basicamente servem para dois fins. Expandir o poderio ofensivo, mas também defensivo, com um ativo tão caro quanto um porta-aviões que tem um reator nuclear dentro. Afinal de contas, é necessário que haja um tipo de defesa caso mísseis sejam disparados em massa contra a frota, e vários navios vão junto para acompanhar a possibilidade de interceptar mísseis antes do impacto. Então, uma coisa que acontece tanto com essas frotas quanto com esse reforço nas bases agora. Enquanto isso, próximo ao Estreito de Hormuz, embarcações americanas estão equipadas para remoção de minas aquáticas posicionadas ali. Ontem, como a gente falava até na introdução do programa, o Irã fechou parcialmente o Estreito de Hormuz. E isso é uma das consequências desse conflito que fica no horizonte. Por ali passa 20% do comércio global. E a Agência Americana de Energia, um órgão governamental, disse que é um dos choke points, gargalos navais mais importantes do mundo. Aí você vê, por exemplo, um vídeo que circulou nas redes, onde se vê uma fila de navios para passar por ali, um ponto crítico para o transporte de petróleo global. Por aí a gente começa a entender o impacto que isso poderia ter. Petroleiros bloqueados, mas hoje é noticiado que o tráfego de petroleiros por ali já foi normalizado. É um panorama complexo. Para entender isso melhor, eu desdobro na sequência com vocês, junto com Mazi. O Mazi é um jornalista do Epoch Times em idioma persa. Para quem acompanha de perto, sabe que o Epoch Times foi fundado por sobreviventes do regime chinês nos Estados Unidos. E, desde então, se expandiu para ter filiais em uma série de países, incluindo no idioma persa. Ele, claro, como um jornalista persa, não está hoje localizado no Irã. Afinal de contas, com um regime autoritário como esse, sabe-se lá que tipo de represália poderia vir. Ele hoje em dia noticia a partir de Toronto, no Canadá, e eu conversei com ele hoje mais cedo para a gente tentar ter um tom de desdobrar com mais precisão tudo isso. Pessoal, aqui a gente está fazendo o melhor para te municiar com informação e jornalismo internacional, então já deixo o convite, né? Dia de pauta explosiva, vamos bombar a live, deixe sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário, e na sequência a gente ouve então minha entrevista com o pessoal da Epoch Times em persa, gravada instantes atrás, logo antes da gente entrar no ar. Vamos lá.
Hey, Mazi, thank you so much for joining us. So the rhetoric has Eu digo muito obrigado por conversar conosco. A retórica tem se tornado mais e mais intensa, e alguns analistas dizem que um ataque ao Irã pode acontecer em breve. Então, na sua análise, isso pode acontecer, e qual é o clima na diáspora em termos de esperar um ataque? E ele responde: parece haver mais possibilidade agora, especialmente conforme as conversas entre os dois países não progrediram significativamente. Recentemente, vimos J.D. Vance, o vice-presidente americano, dar uma entrevista para a Fox, dizendo que o Irã ainda não aceitou e não deve aceitar as linhas vermelhas do presidente Trump, e por causa disso, todas as opções estão abertas. Ao mesmo tempo, de acordo com reportagens, por exemplo, o Warzone, que é uma mídia especializada baseada nos Estados Unidos, focada em segurança nacional, noticiou que os Estados Unidos e que as Forças Armadas, tanto por mar quanto por ar, estão ficando mais e mais perto do Irã. Por exemplo, recentemente, dados de rastreamento aéreo mostram que jatos, os F-22, os F-16, estão todos ou atravessando o Atlântico, ou, na verdade, recentemente, chegaram na região. Então, tudo isso, e essa reportagem também conclui que as peças militares parecem estar mais e mais se encaixando para um possível ataque, e que esse layout militar que agora estamos vendo dos Estados Unidos, na verdade, pode estar em seus estágios finais de preparo para uma guerra. Ao mesmo tempo, a Reuters hoje noticiou que, com base nas imagens de satélite, o que se vê pelos relatórios é de que o regime iraniano está preparando a construção, o reforço e mesmo o disfarce. São medidas de disfarce nas suas instalações nucleares mais sensíveis. Então parece que os dois lados se preparam para uma guerra. E isso pode trazer à tona a possibilidade de forma até mais forte. Agora, sobre o clima na diáspora. Recentemente, em 14 de fevereiro, houve uma das maiores reuniões da diáspora iraniana fora do Irã. Foram mais de 1 milhão de iranianos coletivamente em várias cidades, passando por Austrália e também chegando até a Europa, os Estados Unidos e ao Canadá. Todos se reuniram em algumas cidades, em cidades específicas, e foi chamado de o Dia da Ação, e estavam pedindo que Trump e que os Estados Unidos fizessem algum tipo de ação e interviessem. Então a voz está bastante unida entre a diáspora iraniana. Então é necessário apoio dos Estados Unidos e até da Europa. Eles sabem que essa ajuda é necessária. E então eu pergunto a ele, sobre os protestos. Houve algumas reportagens de que houve mais protestos mesmo dentro do Irã. Vídeos verificados pela AFP dizem que centenas de pessoas estavam gritando contra o regime nas cidades de Mashhad e Teherã, enquanto estavam, então, de luto pelos manifestantes caídos em 8 e 9 de janeiro. Então, ainda há o clima, no que sabemos até agora, no Irã, para mais protestos, ou o que acontece é que a repressão basicamente encerrou os protestos no Irã a esse ponto? E ele responde: primeiro, eu preciso dar um pouco de contexto sobre isso. Então, quando falamos do Islã e da cultura islâmica, quando alguém morre, então depois de 40 dias, existe uma reunião de pessoas que faz esse luto pela pessoa que morreu. É chamado o 40º dia. Então, eles se reúnem e têm uma sessão de luto por quem faleceu. Agora, isso está acontecendo a respeito das milhares de pessoas que acabaram falecendo, sendo mortas nos protestos. Está tendo o 40º dia dessas pessoas. E isso se tornou um motivo para as pessoas se reunirem novamente e ficarem lutadas e pensarem sobre o que aconteceu. E isso acabou desencadeando mais alguns protestos. Assim, como você mencionou, são de menor escala, mas estão acontecendo, de certa forma, nacionalmente. E isso também acaba desencadeando mais repressão. E, ao mesmo tempo, existem já vídeos circulando nas redes sociais que mostram
que o regime iraniano, de novo, está atirando diretamente contra os manifestantes em cidades como Obdanan. E eu pergunto, eu quero voltar a falar da questão militar. A Rússia anunciou que vai, começando amanhã, participar de exercícios navais junto do regime. Então, o que essa mostra de suporte significa? Isso pode estar aliado a uma questão corporativa. Sabemos que o Irã deu drones Shahed para a Rússia, houve comércio de petróleo. Então, a Rússia poderia, de certa forma, agir no caso de um ataque americano, poderia ser uma mostra de força para esse tipo de cenário? E ele responde, podemos ver isso de duas perspectivas, eu diria. Primeiro de tudo, o Irã tem sido um grande aliado da Rússia por anos. E o regime russo tem investido no Irã há décadas. Então, claro, eles querem manter o regime tanto quanto possível, mas só até certo grau. Eu acho que países como a Rússia e a China, mesmo se beneficiando desse regime e usando esse regime para o próprio benefício, eles não é que eles estejam dispostos a pagar qualquer preço para manter esse regime de pé. Mesmo havendo os próprios problemas, parece que não seria possível que a Rússia estaria desejando estar em guerra direta com os Estados Unidos só para proteger o Irã e só para salvar o regime. Mas é claro, eles estão apoiando o regime iraniano das formas que podem. Por outro lado, poderia ter uma chance, já que a Rússia agora está em conversas diretas com os Estados Unidos quanto a um possível acordo de paz com a Ucrânia, então isso também pode ser um toma lá da cá, alguma espécie de alavanca para conseguir mais pontos ou mais benefícios na outra ponta nesse acordo, ao usar o Irã para isso. E eu respondo, isso é muito interessante. Desculpe, você quer acrescentar algo a mais? Ele diz, não, eu só queria mencionar que eu não teria informações para dizer sobre a questão específica dos drones Shahed ou do comércio de petróleo. E eu pergunto a ele, uma reportagem recente do Barak Ravid na Axios diz que Israel planejaria cooperar com os Estados Unidos em operações que poderiam até durar semanas. Claro, isso é uma reportagem que não tem qualquer confirmação oficial, mas ainda assim, diz que a ação militar poderia ser muito diferente de um ataque localizado como o que aconteceu com Maduro na Venezuela, e poderia, na verdade, ser até mais disseminada, mais ampla se acontecer. Então, qual sua leitura sobre a posição de Israel em tudo isso e como você imagina que poderia se parecer um conflito? E ele responde, a diferença entre uma operação potencial que aconteceria no Irã e aquilo que aconteceu na Venezuela, bem, quanto a Maduro, é muito diferente, porque a geografia do Irã também é diferente daquela da Venezuela, em termos de acesso através do Mar Aberto e também de distância para os Estados Unidos. Claro que a Venezuela é muito mais perto dos Estados Unidos e os Estados Unidos também têm uma posição de maior controle na região ali em volta. Mas quando se trata do papel de Israel nisso, em uma possível operação, nós sabemos que Netanyahu recentemente foi para Washington e esteve em conversas diretas com o presidente Trump. E não muito foi revelado sobre essas conversas. Mas, ao mesmo tempo, Israel poderia ser um grande alvo em potencial no caso de um ataque americano ao Irã, ou no caso de um ataque combinado. Porque Israel, claro, sempre tem sido um inimigo mortal do Irã. Então, em termos de um ataque, seria um possível alvo de retaliação em Israel. E Israel está sim se preparando, pelo menos a nível defensivo. Agora, quanto a como uma possível operação ou uma guerra seria, em termos de como Israel agiria ou se envolveria, ainda não está claro. Mas uma coisa que está clara é que Israel, ao longo dos anos, acumulou inteligência valorosa de dentro do Irã, de dentro do regime. Então, pelo menos nesse contexto, nessa área de inteligência, poderíamos ver Israel se envolver.
Eu acho que é por aí. E eu respondo, bem, para fecharmos, nos dê uma atualização sobre a posição do Parlava em tudo isso. Grande nos protestos, e claro, era a liderança quando os protestos começaram em dezembro. E novamente, vimos protestos gigantes no exterior. Então eu te pergunto, ele ainda é uma figura central na diáspora e na oposição iraniana? E ele responde, sim, ele é sim. Ele ainda é uma figura principal. Agora ele é a pessoa que tanto dentro do Irã quanto fora do Irã, onde quer que haja um protesto, as pessoas ainda falam o nome dele como o líder desse tipo de transição e como o líder de todo esse movimento de protestos e toda essa fase que está acontecendo. E as pessoas ainda se unem com ele como a figura central. E especialmente quando a gente fala dos protestos no exterior, recentemente, havia grande apoio ao Reza Pahlavi. E ele também sempre enfatiza que ele não pretende se tornar o próximo líder, que o papel principal dele seria conseguir fazer com que o Irã chegasse a uma eleição livre e democrática. E aí, quando isso acontecesse depois da queda do regime, e muita gente na diáspora também estão pedindo que diferentes países e a comunidade global reconheçam Reza Pahlavi como líder oficial da oposição e comecem conversas. Então, eu agradeço ele, dizendo muito obrigado, Mazi, foi um prazer, ele agradece. Muito bem, ouvimos então minha conversa, eu traduzi agora, a conversa foi conduzida em inglês com Mazi Ariani, ele que é jornalista na edição em persa da Epoch Times, jornalista persa radicado no Canadá, sobre eventos recentes. Antes da gente prosseguir para o próximo segmento, tem 2 clipes que eu quero mostrar para você, já que a gente fala sobre a possibilidade de um ataque, porque a coisa não fica só na especulação. 2 das pessoas que falaram a respeito disso foram, a gente vai começar com o ex-vice-ministro de defesa, melhor dizendo, da Austrália, que disse que, nesse contexto, esperaria um ataque nas próximas 48 horas. Vamos conferir. I think we're at a point where a strike is now close. I would say 48 hours, 72 hours away. And that's based on seeing a very significant number of American combat aircraft moving in from Europe into the Middle Eastern theatre. And really the last thing to watch for, which is what happened last June, is American air-to-air refuelers come into the theatre because they're there to keep those fighters in the air. Então, um argumento interessante de que os aviões que vão também têm capacidade de reabastecimento aéreo, de manter os aviões voando, abastecendo eles no meio do ar, e que uma grande quantidade deles seria um indicativo de operações que não estão ali só para fazer o argumento de que podemos atacar, mas que seria uma necessidade logística de fato. Complementando isso, o homem que ocupava o cargo que agora é de Marco Rubio no primeiro mandato de Donald Trump, a gente tem aqui o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, que também disse acreditar que um ataque era iminente. Vamos conferir. Look, I can't imagine that there's a deal that President Trump would take. I've seen the Iranians. We all have experienced this. They're not willing to give up their ballistic missiles or enrichment. They're not going to stop their terror. This is 47 years of a resistance regime, a bunch of theocrats who just don't see the world the way we do. I think that in the end there can't be a deal that President Trump will find acceptable, and that means President Trump will make good on his commitment. He told the Iranian people who rose up, he said, help is on the way. I'm confident that he met exactly what it was that he said. Bom, a gente aguarda para ver os próximos passos, conforme tem esse debate de que um acordo, então, talvez não fosse possível. Agora a bola está com o Irã, vamos ver se chega a alguma coisa. Do lado americano, a discussão é que tem que se conversar sobre bomba atômica, possibilidade de o Irã ter armas nucleares, o alcance dos mísseis, tem que se falar a respeito também de financiamento a terrorismo, e o Irã é considerado o principal patrocinador estatal de terrorismo pelos Estados Unidos. O Irã diz que ou só se fala de enriquecimento de urânio ou não tem conversa. E, depois de 6 rodadas que houve antes da Midnight Hammer, agora está se chegando a 3 rodadas nessa negociação e nada, parece que as coisas estão indo para um curso onde quem duvida de um ataque depois do que aconteceu em junho e do que aconteceu em janeiro, Midnight Hammer no Irã e a captura de Maduro.